Queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu, eu sou o pastor Elias e recebi uma missão nobre nessa oportunidade, que é estudar com vocês a lição 3, o estudo 3 da Escola Bíblica Dominical, baseado na revista Compromisso. E eu quero dizer que é uma honra para mim. E o nosso desafio desse estudo traz um tema muito sugestivo, que o Senhor chama Moisés para enfrentar Faraó. Um tempo de conflitos, irmãos, que fala das 10 pragas do Egito. E nós repetimos isso, talvez, com as nossas vidas hoje. Porque muitas vezes o Senhor nos desafia a realizar algo tremendo nesse tempo, que é cuidar do povo dele. E esse desafio o Senhor deu a Moisés. E esse texto, nessa introdução, que está baseado no livro de Êxodo, do capítulo 7 ao capítulo 12, que traz para nós esse relato extraordinário. E temos a narrativa das 10 pragas que se abateram sobre o Egito. Esses eventos catastróficos foram 10 chances que a graça de Deus concedeu a Faraó para arrepender-se da sua soberba e permitir a saída dos israelitas. Há uma sequência de destruição até a tragédia final da morte dos primogênitos egípcios, e nessas 10 calamidades Deus executou o juízo sobre os deuses do Egito e sobre Faraó, que se julgava um Deus. Irmão, quem somos nós nesse tempo, não é? Para querer se passar por Deus. Só o Senhor é Deus. E nós vemos, irmãos, um homem, um ser, que tudo ele tramou para escravizar o povo de Deus. E o Senhor não aceita. O Senhor disse que ai daquele que tocar em um dos meus pequeninos. E nós vemos, meus irmãos, essa história, e a palavra de Deus narra isso com muita clareza, com muitas lições extraordinárias. E nós vemos aqui também o questionamento de Moisés em cumprir a ordem de Deus, sempre se colocando na retaguarda, se colocando como não posso, não sei, não quero. E na palavra de Deus também, no versículo 6, um pouquinho antes, e ele diz no verso 6, 26, são estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse, tirai os filhos de Israel da terra do Egito segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São este Moisés e Arão. No versículo 28, no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés, eu sou o Senhor. Diz a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor, eu não sei falar bem. Como, pois, me enviará a Faraó? Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Irmão, não tem desculpa. O Senhor, quando Ele quer realizar algo na vida de uma pessoa, Ele prepara, irmão. Ele prepara. Só que nós somos Moisés desse tempo. Eu vejo dessa forma, irmão.
Quantas vezes que nós falamos, Senhor, eu não sei fazer esse negócio direito. Eu não tenho jeito para isso. Tem tantas pessoas capazes para fazer, por que eu, Senhor, fazer? Mas o Senhor, porque eu estou mandando você fazer. Simples assim. Agora cabe a mim, cabe a cada um de nós, meus irmãos, receber a ordem do Senhor. Quando o pai manda, o filho deve obedecer para a bênção dele. Eu não vejo outro caminho, meus irmãos. E nós muitas vezes rebelamos contra o nosso pai. Quantas vezes que os nossos pais fazem o papel de Deus com seus filhos, orientando, ensinando, corrigindo, muitas vezes até com vara, irmão, que hoje é proibido, nem pode mais, né? Mas o Senhor, ele tem um cuidado muito especial e um amor muito grande por nós como filhos. Então nós precisamos, meus irmãos, estar tomando posições na ordem que o Senhor tem nos dado. E esse relato, meus irmãos, aqui ele tem o nosso texto áureo, eu quero também deixar para você. E quero também convidar você, internauta, que está talvez passando aí na rede, resolveu dar uma parada para ouvir. Talvez essa mensagem é para você. Creio que você precisa. Se você não precisar, talvez alguém que você conheça precise. Então convido você a parar alguns minutos para ouvir o que o Senhor tem para falar. Eu estou aqui apenas para repetir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que está emanado da palavra de Deus, e nós vamos aqui compartilhar essa porção com você. Nossa igreja, a primeira de Nova Iguaçu, nossos irmãos, e se você não é da primeira de Nova Iguaçu, você também está convidado a estar conosco nesses momentos, e será um grande prazer para nós. E eu quero aqui, meus irmãos, relatar as 10 pragas do Egito foram eventos terríveis de juízo e demonstração do poder e soberania de Deus. Foram 10 oportunidades que a graça de Deus concedeu a Faraó. A história dessa catástrofe está registrada no livro de Êxodo, dos capítulos 7 ao 12. Faraó resistia em libertar o povo de Israel, que era escravizado no Egito há mais de 400 anos. Deus mostrou o seu poder, humilhando o rei egípcio e todos os seus falsos deuses. Irmãos, essa é a história. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Quando nós queremos colocar o nosso saber, a nossa força, a nossa capacidade. Quando nós invertemos os valores. Quando nós queremos estar na frente de Deus. Quando nós não permitimos que o Senhor seja o Senhor da nossa vida. Quando nós não queremos nos submeter à ordem do Senhor Jesus. Isso, no nosso tempo, talvez não esteja muito longe disso. Muitas pessoas hoje estão vivendo escrava, irmão. Escrava do pecado, escrava talvez no seu trabalho, escravo naquilo que você não gosta de fazer, mas você precisa fazer. Num tempo de pandemia, onde que muitas pessoas perderam muita coisa, muitas pessoas estão tristes, perderam seus entes queridos, perderam suas empresas, perderam seu sonho, mas que estão vivos, são sobreviventes no meio de muitos mortos. E nós não paramos, irmão, para entender que é a mão de Deus que está cuidando de nós. Nós não paramos para entender que o Senhor, em meio a todas as dificuldades, Ele está sempre cuidando dos seus. Aqueles que ouvem a voz dEle, aqueles que obedecem os ensinamentos e os conselhos que Ele tem para nos dar.
E eu quero que nós pensemos nesse tema sugestivo: Moisés enfrenta Faraó. E o texto áureo dessa lição da EBD, número 3, terceiro estudo, eu creio que nós tivemos o 1, o 2, e esse é o 3. E aqui nós vemos o desafio que nós temos de sermos Moisés desse tempo, de cuidar de gente, resgatar pessoas que muitas vezes estão vivendo escravos de várias situações. Muitas jovens, essa geração tem clamado por socorro. E nós, como Igreja de Cristo, nós precisamos de assumir a nossa posição, sermos Moisés desse tempo, para cumprir a ordem do Senhor de resgate e de orientação, de conselho, de ensinamento, e abraçar essa geração que tanto carece da graça, do amor, da misericórdia do Senhor. E o texto áureo diz que então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Irmão, nós estamos nesse tempo como igreja para tirar a pessoa da escravidão, do pecado, da prostituição, dos vícios. E somos nós que o Senhor nos chamou. E nós nos colocamos na brecha. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que use a sua igreja de forma extraordinária para que isso se cumpra nesse tempo. E aqui, meus irmãos, nós vemos as grandes desafios. E o primeiro sinal que eles fizeram na frente de Faraó foi lançar ao chão a vara de Arão. Carregavam e ela se tornou em uma serpente na frente de todos. A palavra diz que no mesmo instante vieram os magos de Faraó e fizeram o mesmo. Mas o que eles não esperavam é que a vara de Arão, que agora era serpente, engoliu a serpente dos magos do Egito. Depois da última praga, Faraó desistiu de enfrentar os deuses e permitiu que o povo saísse do Egito. As 10 pragas não serviram apenas de lição para os egípcios. Há muitas lições importantes que nós também podemos aprender hoje. Essa é a minha esperança, a minha oração e o meu conselho. E a primeira praga, queridos ouvintes, queridos irmãos, a água em sangue. Deus manifestou seu propósito de libertar o seu povo do Egito. Moisés e seu irmão Arão falaram com Faraó, mas este, com o coração duro, não permitiu que Israel saísse. Então toda a água do Egito, rio, lago, canais, até a água armazenada em tanque, se transformou em sangue. Os peixes morreram e ninguém podia beber da água do rio. Êxodo 14 a 25. O rio Nilo era a vida do Egito. Não havia outra fonte de água para beber e irrigar a terra. Todo dependia dele para viver. Quando Deus transformou a água do rio em sangue, foi um golpe fatal na vida do Egito. Além disso, foi uma demonstração da superioridade do Senhor frente à divindade egípcia, da fertilidade. Deus Rapi, Nilo, é alguma espécie de peixe. Deus mostrou que ele é verdadeira fonte de toda a vida. Irmãos, nós vemos aqui como é que esse povo
eles olhavam tantas coisas e colocavam no lugar de Deus. O rio Nilo não passava, eles queriam que o rio Nilo fosse Deus. Eles pregavam isso. Mas o Senhor é Deus. Não tem outro Deus além do nosso Deus, o Cristo crucificado. E a segunda praga das rãs, diga a Arão, estenda a vara que traz em sua mão sobre todo o rio, canais, açude do Egito, faça subir rãs sobre toda a terra. Arão estendeu a mão sobre a água do Egito e as rãs subiram, cobrindo toda a terra. A segunda praga foi outra prova da autoridade de Deus sobre a natureza. Elas abandonaram seus habitats natural e invadiram as casas dos egípcios, estavam por toda parte. Deus é quem mantém a ordem da natureza. E ele tem poder para controlar o que acontece. O Egito viu os animais que idolatrava servindo de instrumento para os atormentar. As rãs era outro ídolo egípcio, Deus Jet, associado ao Nilo, símbolo da fertilidade. Irmãos, eles criam em tudo. Eles colocavam tudo como sagrado. Mas eles não colocavam o próprio Deus, o Criador, o Senhor do Nilo. Eles criam que o rio Nilo seria o Deus. Mas eles não criam que o Deus do rio Nilo os seria. Não se colocava para adorar esse Deus. E nós vimos aqui, meus irmãos, como que as coisas acontecem, como que nós deixamos as coisas acontecer na nossa vida. Quando nós colocamos algo na frente do Senhor, colocamos algo superior àquilo que o Senhor colocou como base para nos atender, para nos abençoar. Nós vemos que tudo foi criado pelo Senhor para abençoar o seu povo, mas nós usamos de uma forma conturbada e contrária à vontade do Senhor. E aí nós vemos aquilo que eles adoravam, aquilo que eles achavam que era sagrado, foi justamente isso que os tirou a sua paz, que os agrediu, porque o Senhor tem controle da natureza. E eles achavam que as rãs eram sagradas. Era símbolo de fertilidade. E nós vemos aqui a terceira praga, meus irmãos, dos piolhos, que está em Êxodo 8, 18 a 17. Essa praga surgiu a partir do pó da terra. Deus mandou que Arão batesse a vara no chão e o pó da terra do Egito se transformasse em piolho. Essa peste infestou pessoas e animais. Dessa vez, os magos, os egípcios, não conseguiam reproduzir esse milagre e admitiram. Isso é o dedo de Deus. Que bom, meus irmãos. Quando vêm as aflições, irmão, que bom que eles entenderam que a mão de Deus está sobre essas coisas. Quantas vezes, quando vem as nossas lutas, meus irmãos, nós não paramos para refletir e falar: Senhor, aonde eu errei? O que está acontecendo, Senhor? Deixa eu dar meia volta, deixa eu tomar minha mão de direção, deixa eu ouvir a tua voz. Nos ajude, Senhor, para que nós sejamos apenas instrumento e sejamos guiados por ti, Senhor. Porque o Senhor é o Deus da terra, o Senhor é o Deus do céu, o Senhor é o Deus da vida. E nós muitas vezes, irmão, também, no nosso tempo, nós temos perdido essa visão. A praga das moscas, meus irmãos. Assim fez o Senhor
e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó e à casa dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com este enxame. Quando Deus enviou as moscas, ele fez distinção entre os egípcios e os hebreus. Do lado da terra do Egito, todas eram assoladas pelas moscas. Mas na terra de Israel não havia. Deus cuida do seu povo. Deus marca a diferença entre seu povo e o povo que não confia nele nem o obedece. Apesar das dificuldades, o Senhor dá livramento àqueles que são seus. Irmão, nós falamos ainda é pouco. Quantas vezes que nós temos dificuldade de conviver com algumas lutas que ora surgem na nossa vida. Muitas vezes nós até reclamamos com o nosso Deus. Nós questionamos por quê ou para quê. Mas nós temos, meus irmãos, de olhar a quantidade de bênção e comparar com aquilo que Deus tem feito conosco. Nós precisamos deixar de reclamar de pequenas coisas e olhar para as grandes coisas que o Senhor faz por nós. Há quanto tempo Ele nos protege, nos guarda, nos livra, nos sustenta, nos abençoa. Mas quando vem uma dificuldade, nós já muitas vezes nem aceitamos, achamos que nós não merecemos. Mas o Senhor não foi diferente. Quanto o Senhor sofreu em nosso lugar. Quantas provisões, quantas coisas boas Ele tem proporcionado a nós. E nós muitas vezes temos dificuldade em lidar com algumas dificuldades que a vida coloca sobre nós. E muitas vezes por culpa nossa mesmo. Muitas vezes nós erramos o alvo, irmão, e tomamos o caminho não tão bom. E com certeza as consequências virão. Não tem como isso não acontecer. Se nós plantarmos algo bom, vamos colher bom. Muitas vezes nós não temos a capacidade, irmãos, de mudar alguma coisa para melhor. E quero que o outro seja bom comigo. Eu quero que as pessoas me tratem com amor, com carinho, com educação, com cuidado. Mas nada eu faço para que isso aconteça. E essas lições trazem para nós, irmãos, quanto nós precisamos de estar ressignificando nossos comportamentos, nossas atitudes, nosso modo de viver, nosso modo de tratar, o nosso trabalho. Creio que essas lições trazem para nós uma boa reflexão. A peste número 5, sobre os animais. Deus ferirá com uma praga mortal todos os seus animais, cavalo, jumento, camelo, bois, ovelhas. O Senhor fez como tinha dito. Na manhã seguinte, todos os animais dos egípcios morrerão. Mas os israelitas não perderão um só animal. Morte dos rebanhos dos animais. Na sociedade, essa época, os rebanhos eram uma fonte essencial de matéria-prima para o trabalho. Era a base do comércio, além de uma fonte importante de alimento. Em um dia, Deus destruiu todo o rebanho dos egípcios. Riqueza não é segurança. A segurança financeira é fonte de lucro dos egípcios. Foram devastados num instante. Eles idolatravam Deus ligado à prosperidade dos rebanhos. Os bens materiais, assim como os falsos deuses, desaparecem muito depressa. Não devemos pôr nossa confiança nele, nem fazer do dinheiro o nosso Deus. Somente Deus é o nosso sustento e segurança. Irmão, como é que nós temos lidado com a nossa profissão, com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro? Como é que nós temos lidado
com algumas coisas que muitas vezes nós idolatramos, a nossa casa, o nosso carro. Será que nós não estamos repetindo, meus irmãos, a mesma atitude dos egípcios? Não devemos pôr nossa confiança nele. Nós devemos colocar nossa confiança no Senhor. Porque o Senhor é o Senhor da vida. E mais ainda, a sexta praga da úlcera. Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar e ele se transformou em tumores que se arrebentavam em úlcera nas pessoas, nos animais. Em Êxodo 9, de 9 e 10, Deus ordenou a Moisés: lança para cima um punhado de cinza. Aquele pó fino provocou úlcera e estourava da pele dos homens e dos animais. Mais uma vez o Senhor provou que tem poder e autoridade sobre a vida e a saúde de todos. Irmão, em tempo de pandemia, como é que nós temos lidado? Como nós temos vivido? Aonde nós temos depositado nossa confiança? Não que não precisássemos, meus irmãos, de nós termos os cuidados, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Temos visto pessoas com pavor, irmão. Pessoas que estão passando por aflições, pessoas que estão fora do centro, achando que eles são capazes de se resguardar da doença. Eles acham que eles podem dominar, eles podem controlar. Não podemos, irmão. Nós não podemos deixar que a nossa vida pare pelo medo. O medo é bom, irmão. Se nós não tivéssemos medo, nós ficávamos expostos. Mas esse medo é para nos trazer cuidado, zelo conosco. Nós atentar para a orientação dos médicos, dos profissionais de saúde. Temos que nos resguardar e nos cuidar. Mas nós não podemos ter pavor, porque nós temos um Deus que tem o controle sobre a natureza, sobre a doença, sobre todas as coisas. Deus ordenou a Moisés: lança para cima. Mais uma vez o Senhor provou que tem poder e autoridade sobre a vida, a saúde de todos. Querido internauta, querido ouvinte, queridos irmãos da Primeira Igreja, aqueles que acessaram a rede, que vocês possam, irmãos, estar depositando a sua confiança no Senhor e não deixar de tomar todos os cuidados, mas sabendo que o Senhor é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Muitas pessoas dizem isso quando acontece uma desgraça, mas a saúde também não é garantia. Deus enviou feridas sobre os egípcios. Não se apoie na sua própria força ou vitalidade. Até isso é passageiro. Nossa saúde depende da vontade de Deus. E aqui nós vemos a chuva de pedra, a saraiva. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão na direção do céu, para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre todas as plantas, em toda a terra do Egito. Dessa vez Deus enviou um temporal de granizo, trovões, jamais visto antes. Deus ainda advertiu aos egípcios para que recolhesse os trabalhadores, o gado, que estivesse no campo, para serem poupados. Segurança para quem obedece. Antes de enviar a tempestade de granizo, Deus enviou aquele que acreditavam que abrigasse seus rebanhos e servos que foram salvos. Mas todos que não prestaram atenção vieram sua propriedade destruída. Deus livra quem lhe obedece e faz a sua vontade.
quem despreza e avisa os avisos de Deus e sua própria destruição. Queridos irmãos, aqui o Senhor, ele advertiu. O Senhor tem nos advertido todo o tempo, nos ensinado, nos ajudado para que nós possamos estar fazendo algo que nos dê a garantia. E aqui a oitava praga dos gafanhotos, Moisés e Arão foram ver a Faraó, novamente lhe disseram: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, até quando você se recusará a submeter a mim? Deixe meu povo ir para me adorar. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devasta toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Faraó, tão obstinado, não quis se submeter à autoridade de Deus. Até pensou em fazer mais uma concessão: deixe de sair somente os homens para adorar ao Senhor. Mas Deus é quem dá a palavra final. Ordenou uma nuvem de gafanhotos jamais vista e ajuntou sobre todo o território do Egito. Eles devastaram toda a erva, árvore que tinha sobrevivido. O sustento vem de Deus. Os egípcios iriam passar fome. Deus é o dono de toda a terra. Ele sustenta o mundo com comida, supre outras necessidades essenciais. O Senhor tem poder para tirar e para dar. Deus sustenta quem crer nele, dando aquilo que é preciso para viver. Que coisa linda, irmãos, é quando nós submetemos à vontade de Deus e deixamos que Deus faça aquilo que tem que ser feito. E isso é lindo, porque o Senhor, ele tem esse cuidado conosco. E a nona praga, meus irmãos, são trevas. Moisés estendeu a mão para o céu. Por 3 dias houve densas trevas, todo o Egito, ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Imagina, irmãos, como Deus tem nos dado luz, nos dado capacidade, nos dado entendimento, tem salvado nós de tantas coisas, irmão. Imaginem o dia que o sol não se colocar, não sobressair, como nós vamos viver nas densas trevas. E até isso o Senhor fez para que o faraó pudesse libertar o povo, não é? Dessa vez faltou luz, houve uma escuridão total, um bem tido como garantido para todo na terra. Deixou o território do Egito. Quando as trevas caíram sobre o Egito, ninguém conseguiu fazer nada durante 3 dias. Tudo parou, a escuridão tomou conta de todos os egípcios por causa da sua desobediência e teimosia. Êxodo 10, 21 a 29. Deus é soberano sobre toda a nossa vida. Todas as nossas ações, tudo o que fizemos. Mais uma vez, os falsos deuses egípcios, Deus Sol, Amon, Ra, Atom e Horus, foram humilhados diante do poder de Deus, Criador. As criaturas de todo o universo, como Sol, Lua, Astro, estão submetidos à autoridade de Deus. Ele é a luz de quem os ama, mas quem os rejeita vive em treva. Que coisa, meus irmãos! Que transparência, que tranquilidade! Quando Deus nos garante tantas bênçãos, coisas extraordinárias. Mas o rei do Egito, o faraó, não conseguia perceber. Ele não entendia que o povo de Deus não podia viver escravo de um regime, de uma situação, de entidades falsas, sem nenhum valor. E dessa forma, o Senhor continua a 10ª praga sobre os primogênitos. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde os filhos mais velhos de Faraó, herdeiro do trono, até os filhos mais velhos dos escravos do trabalho do moinho, também todos os primeiros cria do gado.
haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde os primogênitos de Faraó, que se assentava no trono, até os primogênitos dos prisioneiros que estavam nas cadeias. E todo o primogênito dos animais, Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios. E houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. E está baseado em Êxodo 11, 29 a 30. Deus salva. Deus providenciou salvação para as famílias dos hebreus. Um cordeiro morreria no lugar do filho mais velho de cada família. O sangue do cordeiro na porta seria sinal para o anjo da morte não matar. Da mesma forma, a morte é a condenação venceu sobre todos, mas Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Quem tem Jesus tem a salvação. Cabe a cada um decidir se aceita livremente livramento oferecido por Deus através de seu Filho, ou não. Jesus salva da pior praga de todos os tempos, a morte eterna. Querido internauta, querido irmão da primeira igreja, querido ouvinte, você que passou nesse momento pela rede e acessou, quero deixar essa mensagem, a minha oração, o meu conselho, a minha orientação. Que você tenha a oportunidade de conhecer esse Deus. Esse Deus que usa todos os meios para nos salvar. Ele não permite que nós sejamos escravos na mão de ninguém. Aonde nesse tempo, no meio de nós vemos pessoas, uma geração, talvez com muitos problemas. Escrava de vício, escravo de prostituição, escravo de dinheiro, muitas vezes escravo de poder, né? Mas o Senhor, Ele tem providenciado o Cordeiro de Deus. Jesus doou seu Filho para morrer por nós, para pagar o preço dos nossos pecados. E certa vez Ele disse, tetelestai, está pago. Os seus pecados estão pagos. Essa foi o grande amor de Jesus por nós. Ele nos deu a salvação através do seu Filho. E que você possa um dia vir e ver, examinar as Escrituras e tirar daqui palavras de vida, conselho que transforma, conselho de vida, conselho que muda a vida, que salva a vida. E a sua igreja hoje tem esse grande compromisso, essa grande responsabilidade de anunciar esse evangelho, de falar desse amor de Deus. O Senhor Jesus, Ele não está aqui hoje em pessoa, mas Ele deixou a sua igreja, deixou cada um de nós, que nós tenhamos o compromisso, a responsabilidade de nós nos ousar mais em avisar o mundo, sermos atalaia nesse tempo, para cuidar de uma geração que tem negado o Senhor Jesus, que tem rejeitado as ofertas de bênção, de cuidado, de zelo que o Senhor deixou para eles. Assim como o Faraó, que servia outros deuses, que escravizava o povo de Deus. Um dia o Senhor teve que tomar uma posição radical para libertar o seu povo. E hoje, meus irmãos, nós estamos aqui como o Cordeiro de Deus para avisar o mundo de que Jesus salva, que Jesus transforma, que Ele é o Senhor da vida. Louvo a Deus por esse momento e que você possa, meus irmãos, você possa, meus ouvintes, internauta, que acompanhou esse estudo, o terceiro estudo da EBD, que você possa ter tirado algumas lições importantes, que vocês
possam ter atentado para os conselhos e a orientação do Senhor Jesus. Eu estou aqui como porta-voz, estou aqui como ferramenta para compartilhar com você essa porção da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te sustente, que cuida da sua família, que cuida da sua vida, e que você seja abençoado pelo Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.